Evangelho de João, capítulo 20, do primeiro verso ao verso 10. Diz assim, meus irmãos, a Sagrada Escritura. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Ó Senhor, nós pedimos que nesta noite o Senhor fale conosco através da pregação, da exposição da sua palavra, desse texto tão precioso, Senhor. Que esse texto e outros que vamos ler com a sua graça se abram para nós, a sua compreensão, e nós possamos, Senhor, não somente entender, mas também, Senhor, receber com humildade, com fé e obediência a sua palavra, para o nosso bem, Senhor. Qualquer pecado que houver em nossa alma neste momento, nos perdoe, por Jesus, o seu Filho, Senhor nosso Deus, e nos abençoe com a sua verdade em Cristo. Nós oramos e nós agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Semana passada, meus irmãos, eu comecei a meditar com vocês aqui nesses versículos, capítulo 20 do Evangelho de João, do primeiro verso ao verso 10. Eu queria, semana passada, ter falado tanto do significado aqui do texto, né, do propósito do Evangelho de João, de narrar a ressurreição de Cristo, o túmulo vazio, na verdade, ainda se referiu claramente ao Jesus, ainda não apresentou Jesus vivo, ele só vai fazer isso a partir do versículo 11, mas ele aqui está apresentando o túmulo vazio, e ele está apresentando o túmulo vazio, como nós vimos a semana passada, para deixar claro, olha, o túmulo está vazio porque Cristo ressuscitou. Porque o túmulo não pôde vencer a Cristo, porque a morte não pôde vencer a Cristo. E aí, em um segundo momento, eu disse para vocês que eu iria fazer isso semana passada, mas não deu tempo. No segundo momento, nós iríamos, irmãos, olhar as três pessoas que aparecem aqui nesse texto e a reação dessas três pessoas diante do túmulo vazio, que é Maria Madalena, que é o Simão Pedro e o discípulo que Jesus amava, que é, claro, o próprio João, que escreveu este evangelho. Então, essa parte não deu para nós concluirmos semana passada. Então, é o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos olhar para essa reação dessas três pessoas aqui, né, que nós, mesmo sem conhecer, já amamos, né, e queremos encontrar no céu, porque essas pessoas, elas mostraram aqui que elas amavam tanto o Senhor Jesus Cristo. Maria Madalena, Pedro e João. E, meus irmãos, então, só para nós relembrarmos e podermos então olhar para essas pessoas aqui, eu queria fazer uma brevíssima revisão do que nós já falamos até aqui, meus irmãos, na nossa exposição, e entrando nesse capítulo 20. Nós vimos no trecho anterior, do versículo 38 ao 42, ainda no capítulo 19, que o Senhor Jesus foi sepultado. E ele foi sepultado como a última, falei para vocês na pregação domingo retrasado, como o último momento, assim, a última fase da sua humilhação,
partir dali ele seria exaltado, ele iria ressuscitar. Então o sepulcro foi a parte final da humilhação de Cristo. Inclusive, nós temos aqui que mesmo nessa humilhação, falei para vocês também domingo retrasado, que Jesus foi enterrado com honra de rei. Mas eu disse para vocês também que esse sepultamento de Jesus era mais uma evidência, era mais uma prova da morte de Jesus. Ou seja, porque você só sepulta quem morreu, e mesmo que você ame muito uma pessoa, quando ela morreu, você sabe que não pode ficar ali o corpo, você tem que sepultar. Então o sepultamento é evidência da morte, mas também, meus irmãos, esse sepultamento, João, na narrativa dele, ele coloca já para que ele possa fazer a outra parte da narrativa, ou seja, para mostrar para nós que depois o sepulcro ficou vazio, ou seja, houve um sepultamento, mas o sepulcro ali iria ficar vazio algum tempo depois, né? Então, Jesus foi enterrado na sexta-feira, então no domingo, nas primeiras horas do domingo, Jesus já teria saído do sepulcro, o sepulcro estaria vazio. Então, todo o propósito de João é esse. Agora, meus irmãos, nós entendemos o capítulo 20, ou seja, ele vai narrar exatamente isso. Ele vai dizer, olha, o Senhor Jesus Cristo, ele não ficou no sepulcro. O sepulcro, ele estava vazio. Maria Madalena chegou lá, sepulcro vazio. Pedro e João chegaram lá, o sepulcro vazio. Mas qual é o propósito dele em mostrar que o sepulcro está vazio? Aí falei para vocês semana passada, o propósito dele era mostrar para nós que o sepulcro está vazio porque Jesus ressuscitou. O sepulcro vazio é aquela demonstração, não somente, veja, assim como o sepultamento foi uma evidência de que Jesus Cristo morreu, verdadeiramente morreu, porque você só sepulta quem morre, o sepulcro vazio também é uma evidência. É uma evidência o quê? Que Jesus ressuscitou. Então essa história do sepulcro vazio é para que nós tenhamos essa consciência da ressurreição de Cristo, e foi isso que Deus quis mostrar para Maria Madalena, para as mulheres que foram com ela, que João não cita aqui, mas os outros evangelhos citam, e para Pedro e João, ou seja, eles tinham que ver o sepulcro vazio, testemunhar do sepulcro vazio, escrever nos evangelhos que o sepulcro está vazio, para que nós tenhamos consciência. Olha, está vazio por quê? Porque o corpo foi roubado? Não, de forma nenhuma, mas porque Jesus ressuscitou, porque Jesus Cristo está vivo. E aqui, meus irmãos, falei para vocês semana passada, Maria Madalena, junto com as outras mulheres, era domingo, bem cedinho, ainda estava escuro, e ela foi com as outras mulheres para ungir o corpo de Jesus. Elas amavam Jesus, mas elas estavam preocupadas. Quem vai tirar a pedra para nós? Porque era uma pedra muito pesada da entrada do sepulcro. Mas quando elas chegam lá, o que elas veem? Elas não veem só a pedra tirada ali para poder entrar, mas elas veem a pedra retirada. A pedra foi retirada. E os outros evangelhos dizem que foi retirada por um anjo, né? Então nós temos aqui, meus irmãos, que eu mostrei para vocês pelos outros evangelhos, que os outros evangelhos dizem assim, olha, os anjos depois falaram com as mulheres, inclusive com a Maria Madalena, para dizer assim, olha, aquele que estava aqui não está mais. Essa é a palavra do anjo. Ou seja, ele queria que Maria Madalena e as outras mulheres compreendessem que o sepulcro, é aquilo que eu estou falando para vocês, o sepulcro está vazio, realmente esteve ali, né? Vamos dizer assim, esteve preenchido, o corpo de Jesus estava ali, mas não está mais, porque Jesus ressuscitou. Ele diz, aquele que estava aqui não está mais, porque ele está vivo e vai encontrar vocês depois. E nós temos também, meus irmãos, quando ela, muito desesperada, né, sem ter entendido ainda, ela corre para Jerusalém, avisa os dois discípulos, podemos dizer assim, principais, Pedro e João, e eles correm também, e o João se antecipa, chega primeiro, mas não entra, depois o Pedro chega atrasado, mas entra, né? Porque ele é sempre o mais afoito, e eles veem ali, o Pedro vê. João chega, se abaixa um pouquinho, vê ali, né? Como diz aqui o versículo 5, abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Ele viu os lençóis
que tinham, José de Arimateia e Nicodemos tinham coberto o corpo de Cristo, mas ele não entra, mas o Pedro entra, e o Pedro entra, vê o lenço que estava envolvendo a cabeça do Senhor Jesus, e o lenço estava ali enrolado num lugar à parte, e os lençóis estavam ali no chão. E João também entra, e quando ele entra, ele vê aquele ambiente organizado, o lenço enrolado, os lençóis ali também, ou seja, e aí eu disse para vocês semana passada, ele começa a lembrar, por exemplo, do Salmo 16, que diz que Davi profetiza que o corpo de Cristo não viria corrupção. Ele começa a lembrar do que o Senhor Jesus Cristo falou quando ele chegou no templo, o Evangelho de João narra isso. Ele chega no templo, expulsa os vendilhões do templo, as autoridades judaicas ficam muito aborrecidas com ele e vão dizer: com que autoridade fazes isso? E Jesus Cristo diz então para elas assim: olha, derruba um templo, em 3 dias eu vou levantar ele de novo. E o próprio João diz lá, quando conta esse caso, as autoridades judaicas zombaram de Jesus, dizendo: como? Esse templo foi feito em décadas e tu vais levantar esse templo em 3 dias? Mas João diz assim: não era do templo que ele estava falando, não era do templo físico que ele estava falando, mas ele estava falando do seu corpo. E os discípulos na hora não entenderam de João, mas depois eles entenderam, depois eles compreenderam que Jesus estava falando do seu corpo, ou seja, ele iria morrer, eles, os judeus, iriam destruir o seu templo, matando o templo, crucificando ele na cruz, tudo na vontade do Pai Celestial, mas ele iria levantar o templo. Ele que é o Filho de Deus, ele que é o Deus homem, pelo seu próprio poder e autoridade, assim como ele, você lembra que já explicamos aqui, ele morreu na autoridade dele, ele entregou o seu espírito, mas da mesma maneira, ele na autoridade divina iria se ressuscitar, meus irmãos, iria se levantar dos mortos. Ele está dizendo isso, e aí João está ali olhando, vê o lenço ali, vê o lençol ali, tudo organizado, ele lembra do Salmo 16, ele lembra dessa profecia de Cristo, ele lembra que o Senhor Jesus Cristo, na medida que ele ia se aproximando de Jerusalém, isso, por exemplo, está lá em Lucas capítulo 18, ele diz: assim como os profetas falaram, assim vai acontecer com o Filho do Homem, ele vai morrer, ele vai ser entregue às autoridades judaicas, ele vai morrer, vai ser sepultado, e ao 3º dia vai ressuscitar. João lembra de tudo isso, e o Espírito Santo ilumina João e faz com que ele compreenda. Então ele olha, e o que o texto diz aqui, meus irmãos, no versículo, leia comigo por favor, versículo 8, ele diz assim: então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, ainda não tinham compreendido a Escritura, mas agora ele entendeu e não tinha compreendido que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos, mas agora ele compreendeu. Ele vê a evidência física, ele lembra da Escritura e ele crê, ele sai dali crente. João é o primeiro que sai daquele lugar dizendo: Jesus ressuscitou. Ele sai crente dali. Ele sai crente na ressurreição. Pedro ainda não. O Evangelho, se eu não me engano, o Evangelho de Lucas vai dizer que Pedro sai de lá maravilhado. Sai de lá abismado, ele sai assustado, ele sai perplexo. Alguma coisa aconteceu aqui, mas ainda não chegou a compreender, não chegou a compreender naquele momento, só depois. Mas João compreende logo, irmãos. E outra coisa que eu falei para vocês semana passada, e antes de eu falar essa outra coisa, então veja, quando o anjo diz para Maria Madalena, ele estava aqui, mas não está mais, quando Pedro olha e vê tudo ali arrumado e diz: ele ressuscitou, crê, fica claro que o sepulcro vazio, como eu disse para vocês semana passada, Jesus não precisaria que fosse tirada a pedra, Jesus não precisaria disso, Jesus poderia ter passado até, Jesus não tinha mais, né? Podemos presumir assim, porque mais adiante nós vamos estudar que eles estavam trancadas as portas e Jesus se fez presente ali com o corpo já glorificado, então não precisaria que a pedra fosse tirada, mas a pedra foi tirada para mostrar para os discípulos, para Maria Madalena, para as mulheres, para os discípulos, que o túmulo está vazio, e está vazio porque Jesus ressuscitou. E essa é a mensagem que a palavra de Deus chega para nós aqui. Olha, o túmulo está vazio. Nós não adoramos um Jesus Cristo morto. Nós não temos um túmulo lá para nós visitarmos e dizemos assim: aqui está o fundador da nossa religião,
o fundador da nossa fé, porque Jesus não está no túmulo, Jesus está vivo, Jesus subiu ao céu e em breve ele voltará. Essa é a mensagem, meus irmãos, do Evangelho. Mas vejam, e os apóstolos, vocês podem, por exemplo, façam um teste, leiam as pregações apostólicas lá de Atos e vejam como os apóstolos enfatizavam a ressurreição. Essa é a mensagem que mostra que Jesus venceu. Mas vejam, e aqui nesse ponto eu chamo a atenção do versículo 9, já também expliquei para vocês, que diz, porque ainda não sabiam a Escritura que era, olha essa palavra, necessário que ressuscitasse dentre os mortos, era necessário Jesus nascer de uma virgem, Jesus se tornar homem, era necessário ele ser humilhado, era necessário ele morrer numa cruz, era necessário ele ser sepultado, porque ele veio para nos salvar, porque ele veio como segundo Adão para levar o nosso pecado e a nossa maldição. Era necessário, mas era necessário também que ele o quê? Ressuscitasse. E eu falei para vocês, lembrando do Catecismo Ortodoxo, que tem 3 motivos para a ressurreição de Jesus. Primeiro, como Paulo diz, é necessário para a nossa justificação, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, significaria que Deus não aceitou o seu sacrifício, que ele era um homem comum, mas não. Deus aceitou o sacrifício do Deus homem e ele ressuscitou para a nossa justificação, para que nós pudéssemos dizer assim, olha, os nossos pecados foram apagados na cruz, eu não tenho mais que ter medo de Deus, eu estou justificado diante de Deus pelo sangue de Jesus, pela obra de Cristo. Mas em segundo lugar, ele está vivo novamente como nosso cabeça, como nosso Adão, para que nós também saibamos que nele nós estamos vivos, nós temos uma nova vida, nós fomos regenerados e nós podemos agora viver uma vida de santidade e devemos entender, meus irmãos, que nós estamos neste mundo como cidadãos de um novo reino, de uma nova vida. Nós estamos no meio dos mortos para mostrar a vida do reino, a vida verdadeira, inclusive para chamá-los para Cristo, para isso que nós estamos aqui. Mas em terceiro lugar, era necessário que ele ressuscitasse, para que nós também pudéssemos ressuscitar, para que nós pudéssemos não ter mais medo da morte. Eu cantei aqui com vocês um hino que fala do amor a Jesus e da ausência de medo da morte, porque nós sabemos que Jesus ressuscitou. Ele é primícias, 1 Coríntios capítulo 15, ele é primícias dos que dormem. Ele é o primeiro fruto da grande colheita e a colheita da ressurreição, em que ele é o início, porque ele é o início de tudo, mas nós vamos ressuscitar nele. Então, meus irmãos, são essas bênçãos que estão aqui nesse capítulo. Nós encerramos aqui semana passada. Eu quero que vocês pensem agora comigo nessas bênçãos para vocês, mas vamos pensar agora no contexto aqui das reações, porque a Bíblia coloca aqui as reações dessas pessoas, Madalena, Pedro e João, para que nós apliquemos a nós e pensemos, meus irmãos, exatamente sobre as nossas próprias reações diante dessas verdades sobre a ressurreição de Cristo, a respeito da ressurreição de Cristo. Estamos nos parecendo com Madalena, com Pedro, com João, e eu queria estudar com vocês hoje esses 3 personagens, nossa exposição de hoje. E eu queria pensar com vocês em 3 aspectos, tá bom? Primeiro, no amor demonstrado deles por Jesus aqui. Os 3 mostram amor ao Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, meus irmãos, a fraqueza deles. Os 3 mostram fraqueza. Em terceiro lugar, a graça de Deus superando a fraqueza deles. Então, nós temos aqui, irmãos, essas 3 características nos 3, né? Tanto na Madalena, como em Pedro e como em João. E eu quero meditar com vocês hoje, irmãos, para que nós pensemos nas nossas próprias reações. Nós todos aqui, se amamos realmente a Jesus, nós mostramos isso no serviço a Jesus, semelhante a essas 3 pessoas.
Se nós somos discípulos de Jesus, nós amamos ao Senhor e vamos demonstrar isso. Todavia, irmãos, com certeza esses 3 exemplos aqui se aplicam também a nós em relação às nossas debilidades, às nossas fraquezas. Porque nenhum de nós aqui é perfeito, nem eu, nem você. E nós temos que entender o seguinte: essas nossas debilidades, essas nossas fraquezas são nossas, não de Deus. E elas desagradam ao Senhor. E nós precisamos nos arrepender delas. Nós precisamos reconhecê-las, nós precisamos nos arrepender delas. Por outro lado, meus irmãos, fundamento de tudo, na verdade. Eu poderia colocar essa terceira parte no primeiro lugar, mas por uma questão de lógica, vamos colocar em terceiro lugar. Mas o fundamento de tudo é a graça de Deus. É a graça de Deus. Por quê? Porque é a graça que gera o amor. E é a graça que faz com que Deus nos aceite, mesmo fraco como nós somos, mesmo debilitados e mesmo imperfeitos. E é a graça que faz com que nós venhamos, que nos dá esperança quanto às nossas fraquezas e quanto às nossas debilidades, de forma que nós podemos olhar para o futuro e, apesar das nossas fraquezas, olhar para o futuro com esperança e dizer assim: eu quero que a graça continue operando na minha vida. Então eu queria meditar com vocês, irmãos, nesses 3 aspectos, olhando para os 3 que estão aqui. Vamos olhar primeiro para Madalena, vamos olhar para ela, naqueles 3 pontos, tá? Amor, fraqueza e graça. Madalena, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. O texto começa falando da ação de Madalena, de no domingo, no primeiro dia da semana, ela ter se dirigido ao sepulcro ainda escuro. Isso mostra, irmãos, amor. Isso mostra que ela acordou bem cedinho. Veja, ela descansou, porque era o sábado, né? Dia do descanso, sábado. Ela descansou, obedecendo a lei. Mas domingo cedinho, ela foi até o corpo de Jesus, até a sepultura. Os outros evangelhos dizem que ela não foi sozinha, ela foi com outras mulheres. E elas tinham preparado substâncias para ungir o corpo de Nosso Senhor. Então elas foram ao sepulcro por amor, e bem cedo de manhã. E elas iam pensando assim, a pedra era muito pesada, e elas iam pensando assim: quem vai tirar a pedra para nós? Eram mulheres. E elas pensaram: a pedra é muito pesada, não vamos conseguir tirar a pedra. Quem? Elas iam preocupadas com isso. Elas iam tristes, porque elas iam visitar um Jesus morto, mas elas iam cheias de amor e acordaram cedinho, estavam fazendo isso. E aqui está, irmãos, a Bíblia diz, Jesus disse: se me amais, guardais os meus mandamentos. O amor, ele gera ação. Eu quero que vocês guardem isso. Se nós amamos o Senhor, nós vamos honrar o Senhor, nós vamos servir ao Senhor. É impossível uma pessoa amar ao Senhor e ser indiferente ao Senhor. Não, não. Se nós amamos ao Senhor e se nós somos genuinamente cristãos, nós amamos ao Senhor, nós vamos mostrar isso em nossa vida, em nosso serviço, em nossa dedicação ao Senhor. É isso que nós temos aqui em Maria Madalena. Certo, irmãos? Perceba isso. Mas a pergunta que se levanta é: por que Madalena amava tanto ao Senhor? Porque ela foi amada, irmãos. Madalena, pouco nós sabemos sobre Madalena, mas o que nós sabemos é muito interessante, significativo,
porque nos ajuda a entender exatamente este amor. Por exemplo, irmão, vamos ler Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3. O que eu falei semana passada eu vou falar também hoje. Nós vamos, se prepare que nós vamos ler vários textos, tá bom? Então vamos ver aí primeiro, Lucas capítulo 8, do verso 1 ao 3, diz assim a Sagrada Escritura. E aconteceu depois disto, que andava, Lucas capítulo 8, do verso 1 ao 3. E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Irmãos, esta mulher, ela era escravizada por 7 demônios, ela era possuída por 7 demônios. Naturalmente havia nela grande perturbação mental. Ela era uma mulher extremamente perturbada por aqueles 7, era 7 demônios. E o Senhor Jesus Cristo libertou Maria Madalena de 7 demônios. O Senhor Jesus Cristo libertou Maria Madalena de Satanás, do diabo, do poder do diabo, que é o destruidor, que é o mentiroso, que é o opressor. E o Senhor Jesus Cristo, pelo seu poder, liberta Maria Madalena. A graça chega até ela. E essa mulher, então, se vê livre dos demônios. E essa mulher olha para Cristo como seu Salvador, como seu libertador. E essa mulher passa a amar a Cristo profundamente e ser grata ao Senhor Jesus Cristo profundamente. E ela então, meus irmãos, o que diz o texto? Junto com outras mulheres, ela passa a servir o Senhor Jesus. Diz aqui o versículo 3, leiam comigo ainda de Lucas, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana. Então essas mulheres foram abençoadas pelo Senhor Jesus, e muitas outras que serviam com seus bens. Então elas passaram a acompanhar Jesus, a andar com Jesus e servir Jesus com seus bens, irmãos, porque elas amavam ao Senhor Jesus. Mas eu quero chamar a atenção especialmente Maria Madalena. Ela, por ter sido liberta dessa forma tão extraordinária por Jesus, de 7 demônios, ela amava ao Senhor e ela servia ao Senhor com seus bens e acompanhava ao Senhor no seu ministério. Diz também, meus irmãos, em João capítulo 19, vamos ler também, versículo 25, diz o texto que, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Maria Madalena, então, servia Jesus continuamente com seus bens, já estava acompanhando Jesus, mas agora, quando Jesus é julgado, é condenado, é crucificado, ela está lá, ela é uma das mulheres que está lá, perto da cruz, mostrando o seu amor a Cristo, mostrando que ela era grata, que ela amava aquele que tinha lhe libertado de 7 demônios, irmãos. E diz ainda, meus irmãos, eu vou voltar de novo para Lucas, tá? Lucas capítulo 23, 55, 56, diz, Lucas 23, 55, 56, diz assim a palavra do Senhor, ainda sobre a Maria Madalena. E era, eu vou ler o 54, tá? E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. Veja, Maria Madalena andava com Jesus, servia a Jesus com seus bens. Maria Madalena estava na cruz. Maria Madalena estava lá quando Nicodemos e José de Arimateia estavam sepultando o Senhor Jesus Cristo. Elas viram o local do sepulcro, irmãos. E Maria Madalena, então, junto com as outras mulheres, bem cedinho de manhã, vai ao sepulcro, tendo preparado os ungüentos para ungir o corpo de Jesus. Eu quero dizer para vocês o seguinte, Maria Madalena é um exemplo
de consciência de quem é Jesus, como Salvador, como libertador. Quando você tem consciência de que Jesus é o seu Salvador. Por exemplo, um comentário bíblico de J.C. Ryle, por exemplo, ele diz assim: por que há tanta frieza na igreja? Por que há tanta indolência, tanta preguiça, tanto desânimo entre os cristãos? Ele diz, não exatamente nessas palavras, mas mais ou menos assim: é porque, irmãos, a falta de consciência nossa sobre o que Jesus fez por nós. Irmão, Jesus morreu numa cruz. Irmão, Jesus deu a vida dele para nos libertar de Satanás. Nós também fomos libertos de centenas de milhares de demônios. Nós estávamos escravizados pelo diabo, nós estávamos escravizados pelo nosso próprio pecado, pela nossa maldade, pelo nosso coração que odiava a Deus. Nós estávamos escravizados neste mundo tenebroso que odeia a Deus, andando no mundo, cegados pelo mundo, o qual tem por príncipe ao diabo. Nós estávamos escravizados, mas o Senhor Jesus Cristo veio aqui, se tornou homem como nós e morreu na cruz para a nossa libertação. Se você quer que o seu coração se aqueça, medite nisso, meu irmão. Você quer ser igual a Maria Madalena, medite nisso. Você foi liberto, você é um crente, você foi liberto na cruz por Jesus. Então se aqueça nisso e seja grato. Se anime para servir Jesus, se anime para buscar mais a Cristo e estar perto de Cristo, meu irmão. E se você está fraco nisso, é porque você não tem meditado nisso seriamente, você não tem pensado na realidade que o Senhor Jesus Cristo te libertou também. Ele te libertou, você é um crente, você foi salvo, você creu nele, você se arrependeu dos seus pecados. Este amor a Jesus. Então vá até a cruz, pense na cruz, pense na libertação, pense no que Cristo fez por você e se anime a amá-lo, a amá-lo e a servi-lo cada vez mais. Se você amá-lo mais e mais, você vai servi-lo mais e mais. Maria Madalena é um exemplo para nós, meus irmãos. Ela estava seguindo Jesus, ela estava na cruz de Jesus, ela estava no sepultamento de Jesus. De manhãzinha cedo ela acordou para ir até o corpo de Jesus. Esse é o amor. Esse é o amor, meus irmãos. Se nós somos cristãos, vamos nos corrigir disso. Da nossa frieza, da nossa fraqueza, da nossa indolência. Quanto tempo vocês estão sem orar? Quanto tempo estão sem ler as suas Bíblias? Como é que está o dia do Senhor? Como é que está a sua dedicação a Deus? Meu irmão, Maria Madalena deve nos deixar constrangidos pelas nossas fraquezas, pelas nossas deficiências. Deve nos levar ao arrependimento. Deve nos levar a aquecer o nosso coração na libertação que o Senhor Jesus Cristo operou naquela cruz, porque nós também fomos libertos de demônios. Não estou dizendo que vocês eram possuídos, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que o diabo tinha vocês nas mãos. E o Senhor Jesus veio aqui e libertou vocês da mão de Satanás. Mas Maria Madalena tinha suas fraquezas, meus irmãos. Tinha sua fraqueza. Porque o que o texto diz aqui, irmãos? Vamos olhar de novo para o João capítulo 20. Acompanhe na sua Bíblia. Ela amava o Senhor Jesus Cristo, mas ela não tinha uma compreensão correta do que ocorreu ali, do que ela viu. Ela viu, mas ela não entendeu e não creu. Então o que diz aqui? Capítulo 20, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, viu a pedra tirada do sepulcro, correu, pois, e foi a Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava. E o que ela disse, irmãos? Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Como, Maria Madalena? Como você pode pensar isso? Se a Escritura já dizia que ele iria ressuscitar. Se tudo ali estava evidenciando que não foi um roubo, mas foi uma ressurreição dos mortos. Como você pode pensar, Maria Madalena, que Jesus foi roubado? Como você pode chegar a essa conclusão? Como?
por causa da debilidade da fé, por causa da fraqueza de Maria Madalena, porque ela era uma mulher imperfeita, débil, difícil de entender as coisas espirituais, como todos nós somos, porque ela não compreendeu o que estava ali na sua face. Não, ele não foi roubado. Ela olhou, ela viu o lenço, ela viu os lençóis, ela tinha também à sua disposição o que a Escritura já dizia no Antigo Testamento. Ela andava com o Senhor, ela podia, por suas palavras, ter compreendido. Por exemplo, se ela tivesse ouvido o que Jesus disse no templo, aquele texto que eu citei para vocês, ela podia ter entendido, não, ele não foi roubado, ele ressuscitou, mas não, ela vai e diz, roubaram o Senhor. Aqui está a fraqueza de Madalena. Então, meus irmãos, assim somos nós, não é verdade? Nós amamos o Senhor, mas nós somos débeis também, nós somos fracos. Nós somos custosos para assumir o que a Bíblia diz em muitos aspectos. Nossa fé é débil, é frágil, e às vezes nós duvidamos, e às vezes nós desanimamos, e às vezes, como Maria Madalena, nós corremos desesperados para chamar os nossos Joãos e Pedros e dizer assim, olha, roubaram o corpo do Senhor. Nós às vezes nos desesperamos, não é verdade, irmãos? E talvez você chegou aqui hoje à noite assim, com a sua débil fé, com a sua fraqueza, com a sua debilidade. Mas você ama o Senhor, não ama? Há uma diferença entre a debilidade de Maria Madalena, entre a debilidade de Pedro e João, que ainda que houvesse debilidade, mas havia amor, e havia demonstração de amor no serviço, no desejo de agradar a Jesus, no desejo de estar com Jesus. Há uma diferença entre isso e há uma diferença entre, por exemplo, um Anás e um Caifás, que inclusive queriam que tirasse o corpo dele logo, para que não ficasse na cruz no dia do sábado. Há uma diferença, não é, irmãos? Então, Deus nos guarde de algum entre nós aqui ter uma religião hipócrita como de Anás e Caifás. Não, isso Deus nos livre disso. Mas se você ama o Senhor, mas você quer servi-lo, você deseja estar com Ele, mas você sabe, não sabe das suas debilidades, você não sente as suas fraquezas, você não sente muitas vezes medo, pavor, angústia, desespero, não desespero no sentido de desespero total de Deus, mas esse tipo de situação que Maria se encontra agora. E agora, o que faremos? Pois bem, deixa eu lhe dar uma boa notícia, irmãos. A graça, né? Vamos ler aqui a graça de Deus sobre Maria Madalena. Vamos ler, por exemplo, meus irmãos, Mateus capítulo 28, do verso 1 ao 8. Mateus capítulo 28, do verso 1 ao 8. O que diz a Sagrada Escritura? E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houver um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve, e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres. Isso aqui ainda não tinha acontecido. Se nós fizermos a harmonia dos evangelhos, da narrativa de Mateus e João, nós podemos entender que quando João diz que ela saiu correndo, isso aqui foi depois, então, naturalmente, né? Que ela ainda não tinha, o anjo ainda não tinha falado com ela. Mas aqui, meus irmãos, o anjo fala com ela e com as mulheres, e o que ele diz, meus irmãos? Não tenhais medo. Primeiro. Segundo, eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Terceiro, ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia, passado, jazia.
O anjo diz primeiro para ela: não tenha medo. Se acalme. Não fique apavorado. Não tenha medo. Eu sei que você veio aqui buscar Jesus. Mas saiba, Madalena, que você já devia ter. Você já devia saber disso, Madalena. Porque ele já tinha dito. Ele já tinha dito que ele ia ressuscitar. Mas eu quero te afirmar, Madalena, ele ressuscitou. Ele está vivo. O que é isso, irmãos? Graça de Deus. Madalena, ele já tinha dito. Mas não tenha medo. Porque eu quero te dizer que ele está vivo. Irmãos, quantas coisas ele já disse para nós aqui e nós não estamos ouvindo. Nós não estamos dando ouvidos com Madalena, mas o Senhor é gracioso conosco. E no momento, às vezes numa pregação, às vezes numa leitura bíblica, às vezes através de um irmão, ele diz: eu já te disse isso. Mas agora ele nos dá um esclarecimento. Agora o Espírito Santo brilha sobre nós a sua luz. E nós então compreendemos o que já tínhamos ouvido, mas ainda não tínhamos percebido claramente, ainda não tínhamos compreendido. Mas então chega a hora em que ele brilha sobre nós. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Por isso que a vida cristã, ela é assim: da debilidade, a cura das debilidades, através da debilidade do quê? Da debilidade da minha incompreensão, a respeito da minha incompreensão. O que são as debilidades? É a minha incompreensão, é a minha fé fraca, é a minha angústia, é o meu desespero. Mas então o Senhor não desiste de nós. Então o Senhor vem e envia a sua palavra, e como fez a Madalena, diz: não temas. E diz para nós: já está escrito. Mas eu vou te reafirmar, ele está vivo. E é isso que ele está dizendo para nós. E seja qual for as nossas angústias, aflições, a mensagem para nós hoje, meus irmãos, nesse texto é: Jesus está vivo. Não importa o que aconteça. Lembra que eu disse para vocês: está consumado? Está consumado. E agora eu digo: Jesus está vivo. Eu posso morrer hoje. Eu posso morrer amanhã. Alguém muito querido meu pode morrer. Ou alguma tragédia pode acontecer. Não importa o que aconteça, Jesus está vivo. Não temos. Graças a Deus que o Senhor não desiste de nós e que não depende das nossas debilidades, incompreensões e fraquezas, mas da sua graça. E meus irmãos, ainda de Madalena, né? Eu quero ler o capítulo 20, o verso 12. O texto que nós estamos lendo, só que no verso 12. Vamos ler o 11. 20 e 11 é o texto da próxima exposição, se Deus quiser. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Os anjos, né? E ela lhe disse: por que levaram meu Senhor? Não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse: Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Aqui ela não estava mais angustiada, não estava mais com medo. Irmão, acabou tudo, porque o Senhor Jesus disse, mostrou a ela a graça de Jesus. Jesus disse: eu estou vivo. Jesus se mostrou a ela a graça de Jesus. Por que choras? Ele disse para ela. Que lamentas? A consolação que vem da graça de Cristo. Eu sei, meus irmãos, vocês sabem das suas debilidades no caminho de Cristo, não é? Mas lembre disso, nele está o nosso consolo e a nossa força.
Mas deixe-me passar para os dois exemplos, e aqui eu vou fazer de forma mais objetiva, para que os irmãos possam perceber exatamente talvez eu não leia todos os textos, depois vocês podem pegar comigo, e no esboço eu vou deixar todos os textos lá que vocês podem ler depois, mas eu quero falar agora de Pedro e de João, nos 3 aspectos, irmãos: amor, debilidade e graça. Aí vocês têm Pedro, né? Pedro amava o Senhor. Pedro foi escolhido pelo Senhor. Pedro andava com o Senhor continuamente. E Pedro, mesmo na sua forma infantil, veja o que Pedro diz, por exemplo, no capítulo 13, meus irmãos. João capítulo 13, volte um pouquinho a sua Bíblia. Veja o que ele diz no capítulo 13, do versículo 5 ao 11. Olha o que ele diz. Ele diz assim: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse... Jesus estava lavando os pés dos discípulos, aí ele se aproxima do Simão Pedro, e olha o que Simão diz para ele. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, versículo 6, que lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés a mim. Respondeu-lhe Jesus e disse: o que eu faço tu não sabes agora, mas tu saberás depois. Disse-lhes: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro disse: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Irmão, você percebe aqui, mesmo que Pedro ele é cheio de impulso, ele age assim por impulso, ele fala logo, ele age rapidamente, ele diz: não, Senhor, não vai lavar meus pés. Aí ele diz: se eu não lavar teus pés, eu não tenho parte contigo. Então ele diz: não somente os pés, mas também, como diz aqui, a cabeça, as mãos e a cabeça. Jesus diz: não precisa. Mesmo nessa atitude um tanto infantil e impulsiva, mas você vê aqui, irmãos, Pedro amava Jesus. Amava Jesus. O Senhor não pode me lavar os pés, o Senhor é o meu Senhor. Né? E quando Maria Madalena chega e diz para ele: roubaram o corpo do Senhor, ele sai correndo. Ele tinha negado o Cristo, ele está muito triste por isso. E ele sai correndo. Ele ama Jesus. Ele ama Jesus, irmãos. Por que ele ama Jesus? Porque ele conhecia Jesus, porque ele andou com Jesus, ele sabia quem era Jesus. Ele cria em Jesus. Ele era grato a Jesus. O amor, a gratidão leva ao serviço, à ação concreta ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estão com frio? Quer que eu... Está tranquilo? Tá? Então veja, meus irmãos, qual é a debilidade dele? Eu não vou ler todos os textos, tá bom? Depois eu deixo para vocês lá no esboço. Mas a debilidade dele, por exemplo, essa impulsividade que tinha o lado perigoso, que não deixava ele pensar, que não deixava ele raciocinar, que fazia com que ele agisse de forma imprudente, inconsequente. Mas isso se manifestou principalmente, irmãos, quando o próprio Senhor Jesus Cristo disse, ele disse com os outros discípulos: olha, vocês vão me deixar. E Pedro disse: eu jamais te negarei. E o Senhor disse: não, antes que cante o galo, tu vais me negar. E Pedro, na sua impulsividade, disse: não, Senhor, não vou te negar. Pedro, ele tinha uma impulsividade, ele tinha uma autoconfiança, e aquilo não era força, era fraqueza. Talvez essa seja a sua fraqueza. Seja esse agir confiando em si mesmo, esse agir por impulso, e você achar que isso é sua força. Não, isso é sua fraqueza. Porque o que aconteceu com Pedro, meus irmãos? Na hora do teste, na hora que ele estava diante ali do sinédrio judaico, e que ele foi questionado na casa de Caifás, né? Aliás, de Anás, e Caifás também, que estava ali perto.
que ele foi questionado, ele negou a Cristo vergonhosamente, a toda aquela impulsividade, toda aquela coragem, se mostrou em nada diante do real perigo. Pedro também, quando esteve aqui, irmãos, ele acreditou, nesse texto que nós estamos lendo, ele acreditou em Maria Madalena. Provavelmente ele pensou, roubaram mesmo o corpo do Senhor, e ele foi correndo pensando nisso, que tinham roubado o corpo do Senhor. Pedro, quando entra no túmulo e ele vê os lençóis, ele vê o lenço, ele não acontece com ele o que aconteceu com João. Ele fica maravilhado, mas ele não crê ainda. Pedro é fraco na fé, é impossível. É cheio de força meramente humana, mas que não diz nada diante dos perigos que a fé traz e diante das evidências da palavra de Deus. Essa impulsividade é fraqueza. Está sempre acompanhada de falta de fé, porque na verdade é uma fé em si, não no que Deus diz, não no que a palavra de Deus diz. Talvez essa seja a sua debilidade. Talvez essa seja a sua fraqueza, você que é muito impulsivo. Mas, meu querido irmão, a graça de Jesus se manifestou a Pedro, porque, vejam, agora esses textos eu quero ler com vocês, tá bom? Antes de eu ler, deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês. Jesus estava todo o tempo ali, animava Pedro, corrigia Pedro, continha Pedro. A graça de Jesus estava todo o tempo com Pedro. Alertava Pedro. Vamos ler aqui alguns textos, irmãos. Leiam João 13, 23. 13, 23. Perdão, não é 13, 23, é 13, 36, perdão, desculpa. Diz assim: Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir, mas depois me seguirás. Você percebe que o Senhor estava sempre o quê? Contendo Pedro. Calma, Pedro, calma. Depois, Pedro. Aí Pedro diz assim, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Olha a possibilidade. Primeiro, para onde vais, Senhor? Calma, Pedro, Jesus diz. Depois ele diz, não, Senhor, eu te dou a vida, darei a minha vida por ti. Aí Jesus alerta Pedro, darás a tua vida por mim, verso 38. Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Jesus contém Pedro, Jesus alerta Pedro quanto à sua impossibilidade. Lá no capítulo, esse é o grande versículo, né, sobre essa contenção do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, no capítulo 19, versículo 25, leiam por favor comigo, veja o que o texto diz, já li com vocês várias vezes aqui nessas exposições, 19, 25, e Simão, aliás, 19 não, perdão, irmão, por falar a referência errada, 18, 25, me perdoe, me desculpe, diz assim, e Simão Pedro estava ali e aquentava-se, disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse-lhe, não sou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? Lembra que ele tinha cortado a orelha, mas você lembra, veja aqui, a coragem de Pedro não é nada, né? Mas veja aquele grande texto, versículo 10 agora do capítulo 18, volte só um pouquinho, diz assim, então Simão Pedro, que tinha a espada, desembanhou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha, e o nome do servo era Malco, mas Jesus disse a Pedro, põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Jesus contém a Pedro ali, agora na ação, ele pega a espada, corta a orelha de Malco, Jesus o contém, graça de Jesus, irmãos, contendo essa impulsividade. Mas aí, meus irmãos, Pedro, ele está triste, muito triste com tudo o que tinha acontecido, com toda a dor, com todo o sofrimento, com toda a tristeza. Eu não vou ler agora exatamente o texto, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, quando o anjo
ele fala com as mulheres, ele diz assim: diz aos discípulos e a Pedro. Você lembra daquele versículo? Depois eu deixo para vocês lá no esboço, eu vou só citar agora. Diz a Pedro que o Senhor vai encontrar vocês. Pedro estava muito triste, mas o Senhor, através do seu anjo, diz isso para ele. E tem também aquele outro texto que diz que na hora que Pedro nega Jesus, Jesus olha para Pedro, e naquele momento Pedro sai dali o quê? Chorando, se lamentando, arrependido, meus irmãos, pelo que tinha feito. Mas o grande texto realmente de restauração abra agora comigo aqui o capítulo 21, meus irmãos, versículo 15. João capítulo 21, versículo 15, que diz assim: e depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Jesus está restaurando Pedro, porque Pedro estava desanimado, triste, achava que tudo tinha acabado para ele, e Jesus vem e restaura Pedro. Mas tem mais aqui no versículo 18, que diz assim: na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e o outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E veja o que João diz sobre isso, irmãos. Jesus está aqui dizendo a maneira como Pedro vai morrer. E disse isso significando que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Ele foi restaurado e ele viveria para a glória de Deus, de Jesus, e morreria para a glória de Deus, irmãos. A graça restaurou Pedro. Mas, finalmente, eu quero, em poucas palavras, falar de João. João amava o Senhor. João era o chamado discípulo amado, porque tinha uma intimidade com o Senhor Jesus Cristo. João foi o único, meus irmãos, o único que esteve próximo à cruz de Jesus. Nenhum discípulo aparece ali, mas João aparece próximo à cruz de Jesus, diante do Cristo crucificado, enquanto todos os outros tinham fugido. Ele vai até a cruz e acompanha a crucificação. Vocês percebem, todas essas pessoas, o amor, a gratidão e o serviço, e a evidência desse amor exatamente no serviço a Jesus, no apego a Jesus, em estar sempre com Cristo e buscar a Cristo. E aí, meus irmãos, o que é que nós percebemos aqui? Ele ama, porém também ele é débil na fé. Ele só vai acreditar. Veja, vamos voltar para o capítulo 20, para o versículo 9, que diz: porque ainda, ele está falando dele mesmo, viu, irmãos? Porque ele é esse discípulo amado que tinha entrado lá, tinha visto, e só naquele momento tinha crido. Mas ele mesmo confessa, como uma espécie aqui de confissão do seu pecado. Ele diz no versículo 9, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Ainda não sabiam. Depois de 3 anos convivendo com Jesus, ainda não tinham entendido que era necessária a ressurreição dos mortos. Só agora, Pedro também era, João agora que eu estou falando, João também era débil, João também era fraco, João também tinha suas debilidades, meus irmãos. João também era aquele
do qual podia se falar, meus irmãos, por exemplo, também, né? O que diz aqui o capítulo, por exemplo, vou ler aqui para vocês o capítulo, Lucas capítulo 24, versículo 25. Esse texto é maravilhoso, meus irmãos, porque esse trecho, 24 e 25, esse trecho, o Senhor Jesus se apresenta àqueles discípulos tristes no caminho de Emaús. E aí Jesus diz assim para eles, olha o que Jesus diz no capítulo 24, versículo 25, Jesus diz assim, e ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Então Pedro também era desses que Jesus diz, honestos, como vocês são tardos para crer. João também, irmãos, era tardo para crer, tardo, e só creu lá, quando ele viu, tardo para crer nas palavras dos profetas. Assim também somos nós, tardos. Mas a graça esteve com João, porque ele foi o discípulo amado. O Senhor esteve sempre perto de João. Ele recebeu a graça de estar na cruz. Isso é graça. Pedro não estava lá. Tomé não estava lá. Felipe não estava lá, mas João estava lá. Graça. E João também, estando lá na cruz, Jesus crucificado, Jesus olha para ele, para João, o discípulo amado. Está Maria do lado de João, você lembra? E ele diz para João, eis aí tua mãe. E para Maria diz, eis aí o teu filho. João teve o privilégio de receber na sua casa, de cuidar na velhice, até a sua morte, de cuidar da mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça. E quando Jesus diz isso para ele, meus irmãos, naquele momento ele obedece e leva a mãe de Cristo para casa. Graça. Mas João, ele aqui, meus irmãos, o final da obra da graça na vida dele é ele ter sido o apóstolo. E o apóstolo que escreveu esse precioso evangelho que nós estamos estudando já há tantos anos. Graça de Deus. O que nós vemos, então, nesses 3 exemplos que eu lhes dei? Essas 3 coisas ocorrem. Amor a Jesus, porque foram amados por Jesus e são gratos a Jesus, e mostram esse amor em servir Jesus. Eles são zelosos por Jesus, porém eles são débeis, são impulsivos como Pedro, ou são custosos para compreender como João e Maria Madalena. Eles são débeis, porque nós somos débeis, nós somos fracos. Mas a graça de Deus vem sobre eles e os corrige, os anima, os fortalece, os restaura, os santifica. É isso, irmãos. Eu queria que vocês pensassem nas suas vidas hoje à noite. Como vocês têm reagido à palavra de Jesus, à obra de Jesus, à morte e à ressurreição de Cristo. Em primeiro lugar, eu gostaria de solenemente lhes perguntar hoje à noite. Você ama Jesus? Você pode dizer que ama Jesus? Você é um crente? Você se arrependeu dos seus pecados? Você pode dizer que Jesus te libertou, como libertou Madalena? Você quer servi-lo? Você é grato a Ele?
mesmo nas suas debilidades, na sua fraqueza, mas você pode dizer nesta noite que você deseja viver para Jesus Cristo e andar com Ele, servir a Ele, e há na sua vida evidências de que você ama Jesus. Você pode dizer que você não se parece com a hipocrisia, com a religião hipócrita de Anás e Caifás. Você não é desses, mas você realmente é alguém que ama a Cristo, que crê em Cristo, que quer servir a Cristo. E apesar, meu querido irmão, das suas debilidades, isso é real, mas você tem consciência das suas debilidades, você tem consciência das suas fraquezas, você sabe que tem desagradado ao Senhor em muitos aspectos, você sabe que a sua fé é débil, a sua incompreensão das Escrituras tem sido débil, você muitas vezes tem se apavorado, se desesperado, se angustiado na sua vida e nas suas necessidades e na sua caminhada da vida cristã. Mas você pode dizer, ainda assim, que a graça de Deus lhe tem sustentado e tem lhe fortalecido até aqui para que você não se afaste e não desista. Essa é a experiência nossa, irmãos, como cristãos. Eu queria, então, deixar alguns conselhos para vocês. Em primeiro lugar, dizer para todos que estão aqui, né? O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. E Ele é a nossa única esperança. Então, que nessa noite, todos vocês que estão aqui, possam olhar para Ele como o único Salvador, a única esperança, porque só Ele morreu por pecadores como eu e você, e ressuscitou para justificar esses pecadores. Então, olhe para Cristo e creia em Cristo, se você ainda não crê. Segundo lugar, meu querido irmão, eu quero lhe aconselhar, lhe dizendo o seguinte: o túmulo está vazio. Então você tem as suas debilidades, como essas pessoas tiveram, mas saiba, você tem recursos para se levantar, prosseguir e vencer as suas debilidades. Nunca use as suas debilidades, as suas fraquezas como desculpa para não crescer, porque o túmulo está vazio, porque Jesus ressuscitou. Isso significa que eu fui justificado, que eu tenho o Espírito Santo, que eu tenho uma nova vida e que um dia eu vou ressuscitar quando Ele voltar. Portanto, aqui eu não posso jamais usar a minha debilidade como desculpa. Ao contrário, eu tenho que reconhecer as minhas debilidades, reconhecer e olhar. Eu tenho me parecido com Pedro, impulsivo, imprudência. Eu tenho me parecido com Madalena, me desesperando. Eu tenho me parecido com João, custando a entender as coisas. Então, que eu me arrependa, que eu vá à cruz de Cristo, que eu ore, que eu busque os meios de graça, que eu leia mais a minha Bíblia, que eu frequente os cultos com fidelidade, que eu ouça a pregação da palavra com oração, pedindo que Ele me conceda a sua graça, que eu me arrependa, me levante e prossiga no caminho que Ele tem me chamado para seguir. Irmãos, esse é o caminho do Senhor. Mas eu quero ainda lhe dar mais um último conselho para você, em relação aos seus irmãos. Irmãos, nós não somos perfeitos. Nós temos as nossas fraquezas e debilidades. E quando eu olho para vocês aqui, e vocês podem dizer a mesma coisa a meu respeito, eu vejo débeis, eu vejo fracos, eu vejo pessoas frágeis e imperfeitas. E vocês podem falar a mesma coisa de mim. Isso, quando nós pensamos em Maria Madalena, quando nós pensamos em Pedro, quando nós pensamos em João, e como nós pensamos em como Cristo agiu com eles, agiu com paciência, com amor, consolando, animando, corrigindo também, não é? Corrigindo os passos deles. É isso que nós devemos. Se Ele fez isso, é isso que nós devemos fazer quanto às debilidades dos nossos irmãos. Então veja, essa pessoa que está sentada do seu lado, esse irmão, esta irmã que estão do seu lado, se são crentes mesmo em Cristo,
Eles amam a Jesus? Essa é a grande questão. Eles amam a Cristo? É isso que você deve pensar sobre quem está agora do seu lado. Ama a Cristo? Sobre nós que estamos aqui. Esses irmãos que estão aqui, essas pessoas que estão aqui amam a Cristo? Têm dado evidência de que amam a Cristo? Se isso é verdade, então são seus irmãos. Se não amam a Cristo, aí nós temos que evangelizá-los. Mas se amam a Cristo, são nossos irmãos. Mas eles são frágeis, eles são imperfeitos. E nós vamos descobrindo isso na medida que nós vamos convivendo com eles. Nós vamos ver impulsividade nos nossos irmãos. Nós vamos ver doses de imprudência nos nossos irmãos. Nós vamos ver dose de certa angústia e desespero nos nossos irmãos, como Madalena. Nós vamos ver, às vezes, morosidade e dificuldade de acreditar e de crescer nos nossos irmãos, como aconteceu com o próprio João. E o que nós devemos fazer, meus irmãos? Orar por eles, saber que é obra da graça na vida deles, sermos humildes diante deles, porque nós não somos melhores que eles e nós também temos as nossas debilidades, e nos aproximarmos deles com amor, como o Senhor Jesus Cristo fazia, como os anjos fizeram, e dizer-lhes, por exemplo, não temas, consolá-los, animá-los, e também corrigi-los, e também dizer a eles, quando eles estiverem muito impulsivos, põe a tua espada na bainha, aconselhá-los, mas fazer tudo isso e exortá-los, mas fazer tudo isso com humildade e amor e oração, sabendo que tudo é pela o quê? Pela graça do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu quero deixar para vocês esses conselhos hoje à noite, meus irmãos. Que o Senhor nos conceda graça a todos nós, para que nós possamos seguir adiante, da fraqueza para a fortaleza, para a santificação, ajudando também os nossos irmãos a serem santificados. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Ó Deus, nosso Pai, estamos aqui hoje, Senhor, diante da sua bendita palavra. Temos estudado esse texto tão precioso e maravilhoso. E a nossa oração é que tudo que foi falado aqui, Senhor, tudo que foi dito em termos de sua verdade, sua escritura genuinamente, nós pedimos que o Espírito Santo aplique a nossa alma, trazendo arrependimento, trazendo consolo, trazendo correção, trazendo, Senhor Deus Todo-Poderoso, também preparando-nos, Senhor Deus, para levarmos essa palavra, esse consolo aos outros. E sabemos que, enfim, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, fomos justificados, estamos sendo santificados, e que possamos perseverar nisso, Senhor, e cada vez mais glorificar o seu santo nome. Essa é a nossa oração. Nos abençoa aqui hoje à noite, opera na nossa alma, na nossa vida, e que nós possamos cada vez mais mostrar às outras pessoas exatamente essa obra da cruz, a glória de Cristo, o amor e o serviço a Jesus, para que eles também venham crer e se arrepender. Em nome de Cristo, Pai, nós oramos e nós agradecemos. Amém e amém.